hoje recebendo o Dr. Bruno Stefan, cardiologista, médico do esporte. E o tema do nosso quadro Responde, Doutor, você está exausta? Calma, que o Dr. Bruno vai te ajudar, você vai mandar mensagem pra gente no @VocêBonitaTV. E eu já quero aproveitar para te contar, doutor, que daqui a pouquinho, depois desse primeiro bloco, a gente vai mostrar uma matéria muito exclusiva e especial da Academia do Futuro. Vocês já ouviram falar da Academia do Futuro? Com o meu amigo querido Rafa Protem. Aguardem, vocês já viram uma esteira muito diferente, uma bike muito diferente? Aguardem que vocês vão adorar essa proposta de atividade física, mas é daqui a pouquinho. Porque agora a gente segue com o papo com o Dr. Bruno e vamos colocar na tela então que você separou pra gente já, doutor? Vamos lá. Olha lá, pra gente entender os pilares de tudo. Então, áreas afetadas pela exaustão feminina. É a área mental, é a física, hormonal e metabólica, cardiovascular e imunológica. É tudo, né? Tudo isso está tudo junto, tudo sincronizado numa coisa de trazer cada vez mais males se a pessoa não ficar vigiando e prestando atenção na sua rotina. O pilar mental, para evitar a fadiga mental. Nosso cérebro, a nossa mente também precisa trabalhar a resiliência mental, que é a capacidade de como nós lidamos com os problemas do dia a dia. E isso se consegue também através de alguns exercícios. E doutor, a minha pergunta é o seguinte, quando a gente fala de saúde mental, a gente sabe que também está ligada à questão de neurotransmissores, liberação de neurotransmissores, até para a gente se sentir mais alegre, mais motivado, mais feliz. Mas esses neurotransmissores também podem mudar ali o seu circuito pelos hormônios? Está tudo ligado também? Existe uma ideia da ameaça invisível. É aquele leão que não existe de verdade, mas que causa toda a repercussão dentro do organismo feminino, como se um leão estivesse na frente dela. Então ela precisa fazer o quê? Ou encarar ou fugir. Aí o cortisol vai lá para cima e começa a grande bagunça. Porque o cortisol lá em cima atrapalha toda a fisiologia, atrapalha o sono, atrapalha a resposta ao treino, atrapalha como que ela absorve os nutrientes, atrapalha como que é o gasto energético dela, o metabolismo fica bem baixo, favorecendo o ganho de peso, atrapalha até mesmo a forma como ela lida ali com as emoções. Ah, olha que interessante. E sempre que você fala do cortisol aqui, acho que chegam várias perguntas. Claro que a gente sabe que a gente vive um estresse do dia a dia que a gente acabou normalizando, né? O que eu acho que a gente não deveria. No entanto, é difícil porque a gente tem as preocupações que também giram ali todos os dias que a gente não consegue deixar pra lá, né? A mulher contemporânea hoje, ela vem acumulando multitarefas e esse novo padrão de comportamento feminino precisa que ela se defenda em cima disso, construa ferramentas para poder encarar essa batalha que cada vez está maior. Hoje a gente tem uma mulher que cuida de casa, trabalha, é CEO, quer treinar, precisa namorar, é uma mulher que cuida da família, das crianças, tem multitarefas, múltiplas jornadas e na hora do descanso à noite ela se projeta para o dia seguinte, ela se organiza para o dia seguinte, não permitindo nunca que o cérebro tenha aquele momento de asseio e de preparo adequado, gerando dessa forma um ciclo vicioso que vai destruindo ela progressivamente, levando a esse quadro de esgotamento fisiológico, mental, burnout, físico, né? Que a gente fala tanto e que às vezes eu acho que tem algumas pessoas que até encaram como uma... não sei, tá exagerando. É um mimimi. Não é? Mas não é. É sério. E aí tem doenças relacionadas que a gente vai colocar na tela aí pra vocês. Olha lá. Se você tá nesse quadro de esgotamento, tá se sentindo aí nesse burnout, dá uma olhada. Você pode então ter a síndrome, né, do burnout, a síndrome da fadiga crônica e distúrbios de ansiedade e depressão. Eles andam quase que junto. Então o burnout é quando a mulher, no caso, ela termina o dia esgotada e ainda com tarefas pendentes do qual ela não consegue mais dar conta, acumulando tarefas e cada vez mais esgotada. Essa é a síndrome do burnout. Aí você tem também o esgotamento da suprarrenal, que controla o cortisol, aonde vai levar ao acúmulo de outras doenças, resistência insulínica, pré-diabetes, ganho de peso, alteração do sono. E aí, por conta disso, você tem também alterações cardiovasculares. Você pode ter aumento de pressão arterial, pode ter batedeira, palpitações, alterar a qualidade do sono, sentir-se ansiosa, angustiada, e aí vem os quadros psiquiátricos, ansiedade, depressão e eventualmente síndrome do pânico, que é quando o corpo para numa pane para que você entenda que você precisa se organizar em cima desse caos. E precisa parar muitas vezes, né? E é interessante a gente falar isso, que às vezes quando a gente está num ritmo muito acelerado que a gente não para,
Reparem, como sempre acontece alguma coisa para nos parar, né, doutor? Seja um resfriado forte, seja eu, por exemplo, estava num momento muito também acelerada quando eu tive dengue. E aí eu falei, vou ter que descansar. O organismo, né? ele fica completamente comprometido e a parte imunológica também não escapa disso. Então, o sistema intestinal de absorção de nutrientes é abalado, a parte imunológica, ela compromete, você passa a ficar mais vulnerável a ter infecções em todas as esferas, infecções respiratórias, infecções urogenitais, intestinais. Então, realmente é algo que você precisa parar e equilibrar essa equação de desgaste, de receber os problemas e não conseguir administrá-los através de um descanso adequado, físico e mental. Já, então, mandem mensagens no @VocêBonitaTV, que a gente segue daqui a pouquinho com as perguntas do público e com, claro, né, as saídas, as soluções que o doutor Bruno vai contar pra gente. Mas, doutor, já num primeiro momento, a nossa ideia aqui é acolher essa mulher, né? Ela precisa de acolhimento, antes de tudo. Ela precisa se identificar como uma zona de risco. Então, passou a entender que ela não está mais rendendo mais, ela está caindo performance, a fadiga está maior que o habitual. Então, vamos rever todas essas questões que estamos conversando sobre esses pilares que impactam na síndrome do burnout, o descanso, o sono, a higiene mental, a atividade física, a conexão social. São fatores que a mulher ela precisa estar sempre vigilante para poder respeitar essa equação de incentivo, estímulo e descanso e restauramento. Doutor, e aquela mulher que começa já buscando uma ajuda e que entende muitas vezes que está precisando de uma reposição hormonal. Essa reposição hormonal pode ser efetiva para esses campos também? A reposição hormonal é fundamental porque quando a mulher entra num decaimento hormonal, isso varia de mulher para mulher, envolve também genética e estilo de vida, mas pode ser mais precoce para algumas ou não para outras. Mas quando existe o decaimento hormonal, a mulher perde ferramentas que são prioritárias nessa guerra. O estradiol, ele é responsável por ser um lubrificante universal da mulher e também por controlar a parte metabólica. Quando a mulher começa a perder o estradiol, ela entra praticamente diretamente num quadro de resistência insulínica sistêmica, pré-diabetes, ganho de peso, aquela fumaça, névoa cerebral, perda de memória, perda de raciocínio, perda de performance em várias áreas. Então, é uma ferramenta que ela precisa vigiar, procurar atendimento médico, fazer uma avaliação adequada e começar a fazer as correções a depender das indicações, contraindicações que o médico vai orientar. E, de certa forma, a gente sabe que tudo bate nessa fase da vida, né? Que a mulher tá ali, os filhos estão crescendo, e eu gosto de colocar sempre esse papo, né? Esse tema dentro do nosso papo, porque eu sei, mamães, que vocês vivem isso, eu também vivo. Não é só a preocupação desse crescimento, porque a gente quer que eles cresçam, que eles sejam felizes, que eles tenham a vida deles, mas daquela história do ninho vazio, né, doutor Bruno? E o ninho vazio, a gente sabe que isso mexe demais com as mães e com as mulheres. A mulher tem vários momentos que são impactantes na vida dela. A menstruação, quando que ela casa, quando ela tem o primeiro filho, quando os filhos deixam e abandonam, e o climatério em cima de todo esse cenário. Então, o síndrome do ninho vazio muitas vezes pode colocar a mulher em síndrome de ansiedade, depressão. Ela precisa entender essa fase, cumprir todos os pilares aí da medicina do estilo de vida e estar bem acompanhada, acolhida, para que ela não sofra esse momento que vai chegar. Vai chegar. Pois é, doutor. Então, daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntinhas das meninas. Mandem lá no @VocêBonitaTV. E quero dizer que talvez, assim, no meu caso, eu enxergo um pouquinho dessa forma também, tá, meninas? Então, vou colocar aqui a Carol sendo Carol nessa fala. Eu acho que a gente precisa de um pouco de fé e gratidão também. Não é verdade? Tem coisas que nos acalmam e aí eu acho que buscar esse campo também pode ser efetivo. Sem dúvida, a espiritualidade é um exercício mental do qual vai trabalhar o exagero, o excesso, a adrenalina, vai ajudar a drenar toda essa questão de neurotransmissores ruins. Então, a prática da gratidão vai favorecer esse equilíbrio. É isso. Doutor, tem muita pergunta, porque o nosso tema é um tema simples, mas ele é sensível. Você se sente exausta? Você não consegue dar conta de tudo? Alguma coisa tá errada? É o tema de hoje. O doutor Bruno já contou algumas questões que estão envolvidas e agora a gente vai para as perguntinhas. Vamos para a pergunta. Combinado?
Primeira perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Andréia, um beijo, obrigada. Estou esgotada e desanimada, entrando na menopausa. Minha médica diz que não posso fazer reposição hormonal pelo meu histórico familiar. Nem eu estou me aguentando. O que eu posso fazer? Ô, Andréia, eu sei bem que quando a gente fala assim, não tô nem eu me aguentando, eu sei bem. A reposição hormonal é uma ferramenta importante para a mulher nessa fase. Claro, vai impactar na performance e vai favorecer a ter o burnout feminino, esgotamento, toda essa questão. Porém, a reposição hormonal ela precisa ser avaliada os fatores de risco. Se você tem histórico familiar de câncer na família em parentes de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, então você entra numa classe de risco aonde precisa ser muito bem desenhada essa reposição. Contudo, existem outras medidas que também vão ajudar a encarar essa fase. Então é importante estar sempre alinhado com os tipos de tratamento que existem. Tem fitoterapia, tem estilo de vida. Para quem não sabe, a massa muscular é uma das maiores ferramentas para combater os sintomas do climatério. Então, lutar para ter um estilo de vida e ganhar massa muscular é uma ferramenta muito importante, natural, para ajudar no combate do climatério. Tá certo. De repente, consultar um outro médico, ver uma outra opinião, né? Às vezes pode nos ajudar também. Próxima perguntinha, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Estelinha, um beijo. Sinto que é muito cansativo me cobrar para estar sempre bem. Tentar ser forte o tempo todo é exaustivo e às vezes acabo me sabotando. Como você recomenda lidar com esses momentos? Eu acho que vai muito bem uma terapia cognitiva comportamental, TCC, porque aí vai te dar exemplos de uma forma profissional de como o teu comportamento pode impactar nas ações do teu dia a dia, na rotina e nos resultados também. Então a forma como você recebe cada informação, cada tarefa e como você lida com ela pode ser um exercício de muitas vezes um acompanhamento, te dar ferramentas e te mostrar formas diferentes de conseguir lidar com isso sem tanta pressão interna, porque a alta pressão, você se cobrar demais, vai fazer com que você aumente muito o estresse em cima de uma tarefa, de um resultado e acaba se sabotando, que é exatamente o que você está descrevendo. Então, uma terapia cognitiva comportamental pode ser uma ferramenta que vai te ajudar. É isso. E essa questão também acaba sendo multidisciplinar, né, doutor? Alguns profissionais envolvidos para cada um tentando ali segurar uma pontinha. Cada um vai ter uma ação em cima de um pilar que envolve performance, que envolve exatamente esse equilíbrio mental e cognitivo também em cima de todas essas tarefas diárias da mulher. Então, é claro, acompanhe com o médico para ver em que fase hormonal da sua vida você está. Acompanhe também com psicólogo, nutricionista, um personal para te ajudar a encaixar na tua rotina atividade física. É uma abordagem multidisciplinar para você conseguir entrar nessa guerra com as ferramentas todas em dia. É isso. Tem mais perguntinha? Manda pra gente ao vivo no @vocêbonita.tv, olha lá. Sara, um beijo, obrigada. Como lidar com pessoas que nos deixam exaustos? Aí Isso existe. Você precisa cuidar do seu entorno, porque como é que você vai ser uma pessoa sem estresse, sem ansiedade, se ao teu entorno tem pessoas tóxicas, pessoas que ficam o tempo todo te botando para baixo, colocando mais coisas negativas na tua rotina. Então, busque estar presente com pessoas que vão te levar para cima. O seio familiar, o apoio familiar é sempre importante. Lembrar que o primeiro entorno é a nossa casa, é a nossa residência, é onde a gente mora. Então seja exemplo para poder melhorar o teu entorno. Então o cuidado sempre com quem você anda para evitar essas companhias tóxicas que podem afetar a tua performance e o teu jeito de viver. Isso é verdade. Fiquem atentas, né? Estamos todas atentas. Olha lá, tem mais perguntinha? Obrigada, Sandra, um beijo. Quero saber como lidar com o ninho vazio. Eu citei, né, essa questão do ninho vazio e realmente eu também quero, doutor. O ninho vazio é aquela síndrome onde o filho deixa a casa e a mulher a mãe que passou uma vida toda cuidando das tarefas do filho, cuidando do filho em todas as questões, agora se vê sozinha, sem esse cuidado. E esse cuidado, ele gera um vício, ele gera uma rotina e essa falta de rotina vai gerar um vazio. E é exatamente a síndrome do ninho vazio. Então, uma solução que eu vou compartilhar aqui
com a Carol, que ela Diga. também já está planejando esse momento, porque ela tem um filho que está em formação, é investir no relacionamento, investir com quem você está em casa, para quando esse momento chegar, você está repleta de carinho, de acolhimento, de companhia. Não é isso, Carol? É isso. Eu estava falando isso pro doutor Bruno, uma coisa que há muito tempo eu penso e eu faço, e falo isso para o meu marido. A gente tem que investir na nossa relação, no casamento, que no final, né, é essa instituição família, mas é esse relacionamento, esse matrimônio que vai seguir com a gente mesmo depois que os filhos saem. E quando a mulher vale não a pena. tem aquele parceiro, também ela pode investir nos amigos, investir na família, Sem dúvida. investir em si própria, no autocuidado, para que ela possa ser preenchida dela mesma. É isso mesmo, meninas. Vamos lá, tem mais perguntinha? Obrigada, Elon, um beijo. Estou me sentindo derrotada. Tem algum energético ou suplemento que posso tomar para ressuscitar? Olha esse Que depoimento, pesado, doutor. derrotada, é bem pesado. Mas, infelizmente, não existe um suplemento milagroso que vai te tirar dessa derrota. O que você precisa fazer é rever todas as questões, todos os pilares que envolvem fadiga, cansaço e performance para tentar alinhar e equacionar. Mudar o estilo de vida é sempre o principal passo. Respeitar o sono, respeitar a alimentação, fazer atividade física, ter uma boa conexão social, são os principais passos. Agora, claro, você pode ter alguns suplementos que de forma imediata melhorem a tua concentração, melhorem a tua energia mental, diminuem a fadiga, e isso deve ser feito com acompanhamento de um médico do esporte, alguém que tenha essa expertise para não transformar o que está ruim num efeito colateral de um energético em cima de um corpo cansado que não está preparado para receber. Então, tomar muito cuidado. Mas sim, tem alguns energéticos que podem ajudar com controle, né? A betalanina, a cafeína, a arginina, a teanina. Então, guaraná, ginseng, tem vários ativos que você pode usar para melhorar a sua energia e diminuir a fadiga mental, mas nunca faça sozinha. E doutor, para a gente ajudar também as meninas, você já pode começar a contar um pouquinho outras coisas que são importantes nesse momento para a gente não bugar. Porque chegar no auge desse burnout é bugar. Aí vai entrar naquela síndrome do pânico que você falou, que quando para tudo e você não sabe para onde ir, o que fazer. É a pane, a famosa pane. O corpo, ele precisa chegar num nível que ele precisa te paralisar para que você realmente não continue acumulando níveis de adrenalina, cortisol e estresse, que é a síndrome do pânico. Ocorre um desincronismo total da respiração, o batimento fica acelerado, a sensação de sentir o coração batendo, o medo extremo de sair de casa. Então, todo esse cenário de pânico é o organismo dizendo que a partir dali a caixa d'água extravasou. Então você precisa parar, é o momento do caos e precisa rever tudo para poder continuar. Então o organismo ele te para, que é a síndrome do pânico. Rever todas essas questões e tomar uma nova postura para equilibrar isso aí. Uma meditação ajuda, atividade física ajuda. Meditação é fundamental. Então, quando o problema está na mente, então tem várias ferramentas de mindfulness que você pode usar de forma prática, fácil, do dia a dia, como a meditação, como a respiração 4, 7, 8. Inspira 4 segundos, segura 7 segundos e solta 8 segundos. Isso já dá um desenho fisiológico de relaxamento e vai favorecer muitas vezes o equilíbrio mental. Faça isso por alguns ciclos, durante alguns momentos no dia, que também vai te ajudar. Sabe, tem a técnica do body scan, onde você vai fazer um escaneamento do seu corpo, tirar alguns momentos do teu dia para se sentir, fazer o presente acontecer, sentir presente todo o teu organismo. Comece com os pés, sentindo os pés, a perna, o corpo inteiro em conexão com você. Pare para se sentir. Então, esse é uma técnica também que vai fazer você esquecer do que está para amanhã, esquecer do que ficou para trás e se sentir o agora, o presente. Que legal, doutor. Então fecha os olhos e começa a pensar nos membros, né? Isso, e Vai começa a sentir focar cada nisso. corpo. É um exercício para tentar te trazer para o presente. Maravilhoso. Tem perguntinha? Aproveita, estamos ao vivo. Amanda, obrigada, um beijo. Tem uma amiga que tem esse tipo de ansiedade e ela fica exausta muito rápido. O que ela pode fazer?
Buscar exatamente todo esse equilíbrio. A ansiedade é um sofrimento. A pessoa ela não consegue, por exemplo, ela perde concentração, ela perde o foco, ela tem dificuldade de dormir. Isso gera uma cascata de efeitos negativos na fisiologia da mulher que atrapalha a performance dela. Então, se você está se sentindo ansiosa, é porque realmente você está e precisa procurar ajuda. Um bom psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, um médico. Então, corrigir o estilo de vida e também procurar apoio familiar, apoio médico, clínico, para poder organizar todos esses pilares e não deixar que isso atrapalhe sua performance. A ansiedade é uma condição que hoje a gente diz que é uma pandemia sem controle mundial, a ansiedade, então precisa ser vigiada, tratada, para não deixar que ela leve a outras doenças orgânicas no teu organismo. Porque senão vai levar, né, doutor? Há várias, hipertensão, arritmia, obesidade, enfim. Tem mais perguntinha? Aproveitem, estamos ao vivo. Nosso quadro Responde Doutor. Olha lá. Eliana, obrigado, um beijo. Existe algum risco dos estímulos eletromagnéticos para quem já teve câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer? Não. Poderia esclarecer? Não. O risco, talvez, com a radiação ionizada, raio-x, então, isso sim, a mamografia de rotina também não é algo indicado, tem que ter a indicação, mas ressonância magnética não pode fazer tranquilo, não vai aumentar o risco de câncer. E sim, o que mais aumenta é o estilo de vida, mulher que está no climatério, cuidado com sobrepeso. Só para você ter uma ideia, 1 em cada 8 mulheres durante a vida vai ter câncer de mama. Se a mulher tem sobrepeso, essa chance aumenta para quase 3 vezes mais, aumentando muito mais a chance de ter câncer de mama, dando aí a importância da mulher manter o peso sob controle. Tá certo. Tem mais perguntinha, aproveita, olha lá. Obrigada, Carol, me achará, um beijo. Até que ponto a falta de memória na perimenopausa é normal? Quando devo me preocupar com ela? Boa pergunta, Carol. Não aceite menos do que o ótimo na sua vida. A memória da mulher tem que estar afiada. Então, quando você perde memória, você perde performance. E a menopausa, o climatério, elas afeta diretamente a performance por afetar a memória. Quando a mulher perde o estradiol, ela ganha uma condição chamada resistência insulínica e isso daí afeta o cérebro, fazendo com que ela tenha perda cognitiva, perda de função, perda de memória, perda de raciocínio, e isso vai afetar a memória. Então, equilíbrio hormonal sempre, com acompanhamento médico, respeitando os riscos, respeitando as contraindicações, porque aí vai ter benefício e não vai afetar a performance. Que coisa, hein, doutor? Aquelas amnésias que a gente fala. Ai, meu Deus, deu Lacunas, amnésia. vira TDAH. Né? Aí você fica assim, que você perde a palavra. Você imagina o tanto que eu sofro se acontece isso comigo. Porque para uma apresentadora de programa ao vivo, ainda roteirista do programa, perder a palavra... Tem que estar vigiando muito bem os hormônios. Né? A comunicação ela é muito importante em todas as áreas, para a mulher principalmente. Então, perder a comunicação, perder o raciocínio, perder a lógica, vai afetar muito a performance. Então, vigiar realmente aí a questão do decaimento hormonal. Então, meninas, não é normal. Pode estar relacionado, porém a gente não pode deixar acontecer. Não aceite menos que o ótimo. Que o ótimo, adorei. Na tela tem mais perguntinha. Obrigada, Lu, um beijo. Me sinto assim, com essa cobrança. E parece que eu não consigo fazer nada por inteiro. Como não sentir essa culpa? E agora já leva para um outro lado, que a gente já é sensível, né, doutor? Precisa de acolhimento, né? Eu acho que à medida que a mulher ela vai acumulando tarefas, ela vai se culpando por não conseguir realizá-las. E ela coloca na balança se é a questão da capacidade, e isso acaba com a autoestima dela. Então, procrastinação, isso daí é uma receita para o insucesso. Tente colocar as tarefas de pouquinho em dia, tentar lidar com a rotina e evitar acumular tarefas. Busque ajuda, veja a questão de saúde, questão hormonal, questão do estilo de vida, questão do sono, para começar então zerando as tarefas. Monte uma lista de prioridades, coloque no seu caderno de anotações o que tem mais prioridade. Busque ficar mais organizada e isso vai começar a se dissolver, essa culpa vai começar a melhorar à medida que você vai conseguir fazer os checklists nas tarefas do dia.
Tá certo, e é assim mesmo. Calma, meninas, vocês não estão sozinhas, né? E pelo visto tem tanta pergunta lá, né? Que a gente vê que realmente a maioria, as mulheres estão se sentindo assim. E a gente não pode deixar. Então, agradeço já antecipadamente, viu, doutor Bruno? Doutor Bruno tem um olhar para a mulher muito especial, que você fala desse acolhimento. A gente precisa disso, é de colo mesmo. Né, muitas vezes, é de dizer assim, eu tô entendendo, não é frescura, é real, é real. É real. A mulher, ela é um ser, eu digo peculiar, porque ela age de forma diferente do homem, ela tem a mente diferente do homem, o lobo límbico da mulher, que é responsável pelas emoções, é muito mais desenvolvido, então ela tem a tendência natural da multitarefa, e com isso ela sofre muito mais do que os homens. Você sabia que as mulheres, ela tem mais taxa de ansiedade, depressão que os homens, e muito está relacionado a essa questão dela abraçar muito mais. Pois é. Temos 2 minutos, doutor, dá tempo de mais perguntinha. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, um beijo. Como podemos equilibrar o desgaste físico, emocional e mental quando o assunto é cuidar de alguém acamado e com Alzheimer, que é o meu caso? Vamos fechar com essa pergunta. O momento é bem difícil, tem que tentar equacionar esses problemas na sua vida sem se negligenciar, pelo menos não completamente. Tem alguns pilares que são sempre importantes, a alimentação, buscar sempre se alimentar de forma adequada, tentar restaurar o sono para evitar que a mente, que precisa estar afiada para resolver as questões familiares, não já esteja prejudicada logo na manhã. Então, o sono e uma boa alimentação, eles são prioridades. A questão da prática, da meditação, também vai ajudar, e praticar a gratidão, porque toda vez que você, apesar dos problemas, através desse momento desfavorável, você conseguir exercer a gratidão, automaticamente o teu cérebro, ele vai te devolver recompensa, ele vai te devolver algo bom que vai te ajudar nesse processo. Gratidão, boa alimentação e poupe o máximo que puder o descanso, o sono. São ferramentas importantes para atravessar esse momento difícil. Fantástico, doutor, obrigada, é isso, e a gente sabe, todo mundo tem os seus problemas, os seus momentos, o estresse caminha com a nossa vida, né, não tem jeito, né, com as batalhas que a gente tem que vencer todos os dias, mas saibam que hoje a medicina está muito avançada, então procure ajuda, cuide dessas lacunas que o doutor comentou, que eu tenho certeza que a gente vai sair desse quadro de estou exausta. Não, meninas, vamos, top, pra cima, foguete. Existe saída, existe solução. É isso. Doutor Bruno tá lá no @doutorabreviado Bruno Stefan. @doutorabreviado Bruno Stefan nas redes sociais. Você encontra o trabalho dele. Obrigada sempre.